Olá pessoal, eu sou Elivânia Ferreira, e hoje nós iremos tratar no módulo 2, Desenvolvimento Humano, Ensino e Aprendizagem na Perspectiva da Educação Inclusiva. E aí hoje nós vamos falar um pouco sobre processos psicológicos superiores e conceitos espontâneos e científicos sobre o enfoque e referência de Vygotsky. E aí o objetivo desse vídeo, eu optei pelo formato de apresentação individual, em forma de narração reflexiva. E aí o objetivo é justamente refletir sobre a importância dos processos psicológicos superiores e conceitos espontâneos e científicos, e da linguagem no desenvolvimento humano e na aprendizagem sob o olhar da educação inclusiva. E aí Vygotsky vai falar sobre processos psicológicos superiores, é um conceito, segundo Vygotsky, é que as funções mentais, como atenção voluntária, memória lógica e pensamento abstrato. Então ele vai trabalhar essa ideia, dessas funções mentais como uma atenção voluntária da criança, a memória lógica, e esse pensamento abstrato. Como é isso, Então esse desenvolvimento ele é mediado pela cultura e pelas interações sociais, Essa mediação da cultura e interações sociais, ela vai se dar do modo prático, como por exemplo, uma criança com deficiência desenvolve a atenção e memória a partir da interações intencionais com o professor, Então ela desenvolve, por meio de quê? Da cultura e pelas interações, desenvolve essa interação intencional com o professor, Ela vai trazer essas funções mentais, essa atenção voluntária, memória lógica, pensamento abstrato, justamente por meio, principalmente a criança com deficiência, desenvolve a sua atenção e memória a partir desse contato com o professor, Ele trabalha, ele lida, com essas situações de atenção e memória, justamente com esse contato com o professor, essa ligação com o professor, E aí desenvolve sua memória lógica, e o pensamento abstrato. Com relação aos conceitos espontâneos e científicos, como é que isso acontece, Então Vygotsky vai dizer o seguinte, que os conceitos espontâneos, eles são construídos pela experiência cotidiana, Exemplo, saber que a água molha, se a criança entrar na chuva, sem proteção, sem guarda-chuva, por exemplo, ele vai entender que ele vai se molhar e que a água molha e que ele vai, vai se molhar com a água. Esses conceitos científicos são mediados pela escola e pelo ensino sistemático, no quarto, quinto ano, por exemplo, e daí em diante, ele vai ter esse ensino, esse saber, esses conhecimentos científicos por meio justamente dessa sistematização. Por exemplo, compreender o ciclo da água. Então, o professor vai desenvolver toda a sua metodologia, planejamento, como se dá o ciclo da água, a questão dos estados, da água, a importância dessa mediação do professor para interagir os dois tipos de conceito, especialmente em contextos inclusivos. Então, quando o aluno tem contato, interação com o professor, dentro de uma proposta, de atividades, o aluno com deficiência tem uma proposta para desenvolver suas habilidades, de interação social. Então, o professor vai mediar, esse desenvolvimento dessas atividades de modo em que o aluno ele interaja, responda os comandos dos professores, de forma em que ele possa integrar os dois
tipos de conceitos, tanto os processos psicológicos superiores, né, que é as funções mentais, como a atenção voluntária, memória lógica, pensamento abstrato, né, que é mediado pela cultura, né, e pelas interações sociais, né, como uma criança com deficiência, ele vai desenvolver a sua atenção e memória a partir justamente dessas interações intencionais e lógicas com o professor, né? Já os espontâneos se dá pelo fato, né, dessa construção cotidiana, né, de experiência cotidiana, né? No cotidiano dele, ele vai entendendo, né, esses processos, né? E também a questão dos conceitos científicos, ele se dá por meio dessa sistematização dos conteúdos, né? O professor vai desenvolvendo em seu planejamento como se dá, por exemplo, o ciclo da água, como acontece, né? Saber sobre esse, tudo sobre esse ciclo da água, né? Os estados da água. Então, assim, a importância dessa mediação, ela se dá justamente por essa interação, né? Essa interação entre professores e alunos, né? E o papel da linguagem na construção da subjetividade, isso é muito importante, porque a linguagem como ferramenta, né, de mediação entre o indivíduo e o mundo, né? Entre o indivíduo, a criança e o ambiente, né? E se esse ambiente é muito tem muitos estímulos, né, para a criança, principalmente com necessidades especiais, né, com deficiência, então ele vai ser muito estimulado, ele vai desenvolver suas habilidades, né, da linguagem, dessa interação social. Então, a linguagem internalizada torna-se pensamento e é essencial para o desenvolvimento da consciência de si e do outro. Quando essa linguagem, essa interação social com o professor, esses estímulos que é apresentado a ele, né, o desenvolvimento da linguagem, ela é dialogada, interagida com o professor, ela internaliza e torna-se o pensamento, né, torna-se pensamento e é essencial para o desenvolvimento da consciência de si e do outro, né? Ele entender, né, ter a consciência sobre si, sobre suas necessidades, sobre a aprendizagem, conhecimento e ter a consciência do outro também. Então, essa importância de criar ambientes escolares ricos em estímulos, em linguagem para todos, inclusive estudantes com deficiência e principalmente alunos com TEA, né, transtorno do espectro autista e outras necessidades, né? Ele vai desenvolver, né, vai estimular, vai desenvolver as suas habilidades por meio do estímulo, né, do ambiente, dos recursos que o professor utilizará como meio de interação entre ele e o ambiente, entre ele e o mundo, entre ele, o professor e o meio. E aí a educação, inclusive, ela precisa compreender que o desenvolvimento humano é mediado e que todos aprendem, cada um com o seu tempo e modo, né? As pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes, então as pessoas aprendem de formas diferentes, né? E principalmente quando tem necessidades especiais, alguma limitação, deficiência, alguns transtornos, eles têm um jeito, né, particular, né, específico de desenvolver sua aprendizagem, de aprender. Então, pessoal, eu quero agradecer pela atenção, né, em desenvolver esses dois tópicos, né, ligeiramente, sobre o foco e demonstrar entendimento conceitual, né, capacidade reflexiva e compromisso com a educação inclusiva, né, conforme Vygotsky, ele vai, né, desenvolver esses processos mentais, atenção
voluntária, memória, por meio dos processos psicológicos superiores, né? Ele vai dizer que esses processos psicológicos superiores, eles se dá por meio da mediação da cultura e pelas interações sociais, né? Ele vai dizer que uma criança com deficiência desenvolve a sua atenção e memória a partir das interações intencionais com o professor, né? Já nos conceitos espontâneos, ele vai falar sobre a questão da aprendizagem da linguagem construída pela experiência do cotidiano, né? E os conceitos científicos, ele vai dizer que são mediados pela escola e pelo ensino sistemático, né? E vai dar exemplos, como eu já falei agora há pouco. Então, espero que vocês tenham compreendido, né? E até a próxima.